O Sport conheceu a sua primeira vitória no Campeonato Pernambucano diante do Central em jogo válido pela quarta rodada do estadual. E nesse vídeo vou trazer um breve pós-jogo e principalmente destacar como se comportou o Sport, qual foi a escalação inicial. Foi o primeiro jogo no estadual em que o Sport colocou algumas peças principais, algumas peças do profissional. E vou falar aqui um pouco do desenho do Sport em campo, a saída de jogo, como o Sport se comportou também sem a bola. Deixa aqui nos comentários já o que você pôde observar do confronto e algum outro movimento que você também viu e que eu posso ter deixado passar. Primeiro, falar um pouco sobre o jogo em si, um jogo que foi muito comprometido pelas condições do campo, em alguns momentos até o próprio Central sentia um pouco isso, mas foi um jogo que de uma forma geral foi muito controlado pelo Sport. Abriu o placar durante o primeiro tempo, foram poucos os momentos em que o Central se aproximou da área do Couto, que durante todos os 90 minutos só teve uma defesa difícil, e tem essa sequência agora de um Sport que veio de uma vitória da Copa do Nordeste e tem essa vitória no Campeonato Pernambucano. Um bom jogo, tá? Assim, apesar desses pontos do campo, dá pra gente extrair algumas boas peças da equipe do Sport. Uma delas é o Zé Lucas, que foi a principal peça do Sport na contenção, também para saída de jogo. O Lene, não só pelo gol, mas pelos movimentos do Lene em campo. E falando sobre movimento, destacar a liberdade que o Pepa gerou para Ioran e para Tite Ortiz. Na verdade, o Tite Ortiz ficava mais para esse lado e o Ioran mais por esse lado de cá, mas sempre se tinha muito uma troca de posição. Primeiro falando sobre a escalação do Sport. Começou com o Couto no gol, Matheus Alexandre, o Antônio, o Renzo e o Dalbert na linha defensiva, Zé Lucas como um primeiro volante, Ioran e Tite Ortiz como os dois homens do meio de campo um pouco mais avançados, Lene pelo lado direito, Romarinho pelo lado esquerdo e o contestado Coutinho no comando do ataque. Falando um pouco de como o Sport se comportou para a saída de jogo. Em alguns momentos tinha uma saída de 3, mas em grande parte tinha essa configuração aqui, com o Zé Lucas sendo o grande responsável pela saída por dentro. Um outro ponto para destacar é como o Sport se comportou sem a bola. Um 4-4-2, com o Tite Ortiz fazendo uma linha mais avançada com o Coutinho, Lene abrindo para esse lado, o Romarinho pelo lado esquerdo, Zé Lucas e Ioran por dentro e essa linha de 4 normal da linha defensiva. Um outro ponto é do Sport com a bola. E aqui eu quero destacar novamente aquele ponto da liberdade em que o Pepa permitiu a esses dois jogadores por dentro e principalmente para o Lene. O Romarinho não, o Romarinho ficou mais preso aqui a esse lado esquerdo, mas o Lene fez muito esse movimento, inclusive no lance do gol. O passe do Ioran para o Lene entrando aqui pelo lado esquerdo finalizar. Senti os dois laterais que não apoiaram tanto assim, principalmente o Matheus Alexandre. O Lene, em muitos momentos, ele fechava e liberava esse espaço que não era tão aproveitado assim pelo Matheus Alexandre. E o Dalbert teve um segundo tempo melhor do que o primeiro, principalmente num lado defensivo, num lado de recomposição. Trazendo um outro ponto aqui, justamente para falar sobre a presença do Lene, que eu comentei de muitos movimentos aqui para dentro, e no segundo tempo isso ficou ainda mais frequente, né? O Lene em muitos momentos dividindo a posição, brigando a posição aqui com o Tite Ortiz, e mais liberdade para o Matheus Alexandre, que terminou não aproveitando tanto assim. Um outro ponto para destacar foram as mudanças que o Pepa terminou promovendo durante o segundo tempo. Teve a entrada, uma mudança inicial tripla durante já o segundo tempo, a entrada do Adriel no lugar do Ioran, e para fortalecer um pouco mais, para não deixar o Zé Lucas tão sobrecarregado, o Lene jogando um pouquinho mais por dentro. Teve a saída do Tite Ortiz para a entrada do Maia, justamente por conta daquela briga que eu falei aqui, uma disputa de posição entre Lene, Ortiz e Ioran. Terminou ficando apenas o Lene, Thiago Maia pelo lado, o Gustavo Maia, perdão, pelo lado esquerdo. O Coutinho seguiu por um tempo. Teve o movimento também da entrada do Barleta no lugar do Romarinho. O Romarinho estava aqui do lado esquerdo,
como houve a entrada do Barleta, o Barleta veio para esse lado direito. Essas foram as 3 primeiras mudanças do Pepa. A equipe ficou com esse desenho, um reforço aqui a esse meio de campo. Seguiu com 4-3-3, mas com 2 homens de mais poder defensivo. Depois houve a entrada a saída do Coutinho para a entrada do Marcelo Ayew, né? E aqui um ponto, né? O Ayew em alguns momentos mais aberto pelo lado direito, em alguns momentos aqui onde estava o Adriel, onde eu coloquei aqui a figura do Adriel, mas um pouco mais aqui pelo lado direito. Teve a entrada também do Paciência, já um pouco mais no final do jogo, no lugar do Lene. E aí, assim, era um Sport sem a bola. Aqui terminava ficando o Sport no jogo com a bola na reta final. Um 4-3-3, mas com muito mais poder de marcação por dentro, né? Se tinha 3 homens de poder defensivo por dentro e os 3 atacantes aqui à frente. Então foram basicamente esses os movimentos do Sport durante o jogo. Falando novamente sobre as atuações individuais, grande jogo do Zé Lucas, um bom jogo do Lene, grande atuação do Lene, um pouco menos do que a do Zé Lucas, porque realmente foi o melhor do jogo na minha opinião. Teve também sobre o Coutinho, que é um dos jogadores mais contestados pela torcida. Eu não vi um jogo ruim, foi um jogo discreto, mas muito porque a bola não chegou em muitos momentos, né? O jogo do Sport ficou muito mais concentrado pelos lados de campo e principalmente olhando para o lado esquerdo com Lene e Romarinho, ou o lado direito com o próprio Lene. Mas foram esses o desenho, os movimentos do Sport durante o jogo. Se você viu algo a mais, também deixa aqui nos comentários, deixa um pouco da sua participação aqui abaixo, o que você pôde observar dessa primeira vitória do Sport no Campeonato Pernambucano. Foram movimentos desse jogo, mas que podem se repetir nas próximas rodadas de Pernambucano, de própria Copa do Nordeste também, com outros nomes, né? Claro que aqui se teve um esporte mesclado, se teve um esporte misto para esse jogo contra a equipe do Central. O Sport vence, vou até puxar aqui a classificação do Pernambucano. O Sport com esse resultado termina passando um pouco mais e é o 4º colocado no momento. Petrolina está jogando nesse momento que eu estou gravando contra o Afogados, mas tem um Sport chegando à 4ª colocação e o Náutico ali na 3ª, o Santa Cruz é o 2º e o Maguari é o líder. Maguari é a única equipe com 100% de aproveitamento no Pernambucano. Vou ficando por aqui, deixa o joinha se curtiu, compartilhe o link também. Até a próxima.